Oi, gente, como vocês estão? Na aula de hoje estaremos falando sobre extracurriculares e honors. Então, se você não faz ideia do que elas são, como funcionam, fica aqui que hoje vocês vão aprender sobre isso. Então, basicamente, vamos começar explicando sobre o que são extracurriculares. Extracurriculares são todas as atividades que você faz que são fora da sua grade curricular, ou seja, que não valem nota ou que não seja uma coisa obrigatória de você fazer segundo a sua escola, por exemplo, como trabalho voluntário, participar de grupos de debate, trabalho também remunerado ou não remunerado, como trabalho voluntário, por exemplo, como já citado. Esses são alguns exemplos. Mas, por exemplo, se você fizer aula de robótica, matemática, ou qualquer outra aula ou atividade que é pré-definida pela sua escola e vale nota e é obrigatório você estar realizando, já não é considerado uma extracurricular. Mas você pode sim fazer coisas dentro dessa escola, desde que não sejam obrigatórias. Já conheci pessoas, por exemplo, que já fundaram grupos de debate, que são atividades à parte da grade curricular, não é incluso não é obrigatório, faz se quiser. Como também, às vezes, participar de parte de time de vôlei, de futebol, isso também conta no vestibular, porque você não é obrigado a fazer isso, é uma escolha sua e é uma atividade que não conta nada. Então, isso é o que são as curriculares. Então, assim que você diferencia o que é extracurricular e o que não é extracurricular. Agora, a gente vai falar sobre o que são honors. Basicamente, são premiações e reconhecimentos que você ganha. E deixa eu explicar melhor, né? Por exemplo, se você ganhar o primeiro lugar da competição de debate, é uma coisa que é reconhecida, uma coisa competitiva. Mesmo segundo ou terceiro lugar, ou também, por exemplo, você ganha em 10º lugar, mas, por exemplo, 20 mil pessoas participaram. Então, é assim, um lugar competitivo e bom. Ou você é reconhecido como melhor aluno da turma, né? Ou também tá no ranking dos melhores tops alunos da sua escola, da turma. Isso também conta como ônus, tá bom? Então, basicamente, são as coisas que você ganha e que você é reconhecida por. E já as curriculares são coisas que você vai fazer mais ao longo da vida, não é uma coisa que tem continuidade. Não é uma coisa que você faz uma vez só e já acaba. Tipo, tem essa continuidade. Diferente das ondas, por exemplo. Então, no geral, as honors, né, elas também são só válidas a partir do nono ano para frente. Então, do nono para trás, não, do oitavo para trás já não conta mais, não é válido, né? Mas, por exemplo, imagina que você começou uma honor no 7º ano, você trabalha voluntário numa ONG desde o 7º ano e continua fazendo ela mesmo depois, né, que você entrou no ensino médio e tudo mais. Então, vale sim, tá bom? Apesar desse ano não contar, ela vale, porque você continuou fazendo ela, e durante o nono, primeiro, segundo, terceiro médio, enfim, ou até depois, você continuou fazendo. Então, conta assim como uma extra ou uma ONU, né? Dependendo do que você fizer. Né? Tipo, ganhei uma competição no nono ano, então aí não conta mais. Não, no oitavo ano, não conta mais. Mas ganhando no primeiro, segundo, terceiro, ou depois disso, conta sim. Porque o que não pode acontecer só é, por exemplo, você participar de uma extracurricular durante o 7º e oitavo, mas o nono não participou. Então ele já não conta mais, não pode ser usada dentro do seu currículo. Tá bom, gente? Outra coisa importante também para vocês saberem é quando você for enviar a sua candidatura pelo Common App, provavelmente a gente vai falar com vocês depois, você também tem que descrever sobre as suas extras e ônus. Basicamente, contar para a faculdade quais são os seus extras e ônus, de forma bem, bem resumida mesmo. Isso é a parte mais chatinha, né? E aí eu vou mostrar minha tela, vou compartilhar minha tela do Antiga com vocês, mostrar como funciona, como entra nessa parte, e dicas também para vocês poderem estar fazendo a descrição das ondas e das extras. Então fica atento aqui, gente. Gente, então vocês vão basicamente pesquisar Common App e vai precisar de aqui, ou só digita isso aqui né, nessa barra de pesquisa, e vocês vão direto para esse site aqui. Você vai sim no First Student. Depois, se não souber logar algo, fique tranquilo que a gente vai fazer um vídeo explicando sobre isso. Mas basicamente é aqui que a gente vai fazer essa descrição das nossas ordens. Vamos lá, cadê? Aí você vai em Common App, depois você vai, né, em Activities, pra gente falar primeiro sobre as descrições das extras. Aqui o meu já tá feito, mas dá pra explicar pra vocês. Basicamente, primeiro eles perguntam, né, se tem alguma atividade que você quer reportar. Então, sim, você pode colocar 10 extracurriculares aqui. Lembra que, assim, não é necessário você preencher tudo, porque aqui na página a gente fala que é mais importante a qualidade do que a quantidade. Às vezes você tem, sei lá, 10 extras, mas nenhuma delas tem, tipo, os pontos principais. A gente diria que os pontos principais de uma extracurricular é ter paixão, dedicação e impacto. Paixão, tipo, realmente acho que você demonstrar realmente interesse por aquilo, realmente gostar daquilo que você está fazendo. Dedicação é quanto tempo você está dedicado naquela extra, né? E impacto é o impacto que ela causa nas outras pessoas.
Então, vamos dar um exemplo aqui de uma extra que eu gosto bastante, que é essa aqui, Better Education Brasil, que é um projeto que vocês, enfim, já conhecem sobre. Eu sou fundadora dele, e aí eu falo sobre o que o programa faz, e depois também falo quantas pessoas eu consegui atingir com isso. Então, basicamente, isso é bastante. Também mostrar números nas suas, quando você fala sobre suas redes populares. Basicamente, eu escolhi o tipo de atividade, né? Tem social justice, student politics. No meu caso, eu coloquei social justice porque é algo que eu faço, tipo, que muda a vida das pessoas, né? Tem mudança na sociedade. Mas também poderia colocar um trecho como um trabalho voluntário. A minha carreira, né? Carreira não, minha posição lá dentro. No caso, sou CEO e fundadora, né? E aí depois o nome da organização e depois também a inscrição, né? Lembrando que assim, tenta ser bem sucinto e bem direta mesmo. Você tem um pouquinho para escrever. O indicado também, acabou que eu não fiz isso aqui, mas o indicado mesmo tem um padrãozinho de descrição para todas as extras, porque fica mais organizado, porque eles têm muito pouco tempo para ler essa nossa candidatura. Então, quanto mais organizado a gente for, mais fácil para eles poderem ler e entender direitinho a gente. Aqui nessa parte, vocês vão colocar em que ano você participou dessa extra. Então, no nono, primeiro, segundo ano, terceiro ano, ensino médio. E post-graduate é depois que você se graduou no colégio, se formou, você continuou participando também. Os tempos de duração. Durante o ano de escola, da school break. A school break seria durante as férias de verão deles, né? E ao year todo ano. As horas que você passa nessa atividade durante a semana e as semanas que você passou se dedicando às atividades durante o ano. E se você pretende participar de uma atividade similar no colégio. Eu acho que não faz motivo colocar uma atividade que você não queira continuar fazendo lá, sabe? Porque não faz sentido, né? Tipo, eu acho que aqui também eles pra terem uma noção de tipo de atividade, de vida fora do acadêmico que você busca no colégio também. E basicamente vai ser assim também para todas as outras extras. Agora, para honors. A gente talvez eu confunda um pouquinho, mas acho que vai em education. Vamos ver se tá certo. Isso, depois você vai vir aqui. Pera um segundo. Tem que descer. Vai vir na parte de honors. E esse aqui tá bem direto. Aí eles vão perguntar se você quer colocar alguma honor. No caso aqui tem 5 honors, você pode colocar no máximo. E indico também uma dica da eles assim, colocar em ordem de mais importância, tanto as suas extras quanto honors. Então coloca as mais importantes primeiro e as menos importantes depois. Tipo, aí que você tiver causar mais impacto, sabe? Basicamente, você vai. No title, você já explica o que é a ONU, o nível de aceitação, como foi. Que aqui eles têm que entender o nível tipo, de competitividade que é a ONU, entendeu? Você falar, ganhei um debate. Tá, mas quantas pessoas participaram desse debate? Qual foi a taxa de dificuldade? Então, você tem que entender quão difícil foi você conseguir ter aquilo, sabe? Alcançar aquela premiação ou reconhecimento. Aqui você coloca que ano que você ganhou nessa ONU. Então, nono, primeiro, segundo, terceiro ensino médio, ou depois de se formar, e o nível de reconhecimento. School, ou seja, uma coisa que foi só no espaço escolar. State Regional é uma ONU reconhecida no seu estado de forma regional, e National reconhecida no Brasil todo, International reconhecida fora do seu país onde você mora. Basicamente é sempre todas as outras, e assim como as extras, a gente tem um padrãozinho de descrição. Vou colocar sempre primeiro o nome, depois a classificação, enfim, sempre de novo para, como fala o nome, para facilitar para os admissions officers, né, na hora que eles foram ler a sua aplicação. Então sempre pense em facilitar para eles, porque isso é um ponto positivo para você também. Bem, agora a gente vai estar falando em como achar extracurriculares e hobbies. Eu acho isso uma atividade muito grande de todos. Foi uma minha também quando eu entrei nesse mundo aí, descobri sobre o processo da fora. E é uma coisa que eu vou ajudando vocês a poderem fazer e facilitar um pouco o processo para vocês. Eu espero que ajude. Então, eu acho que o primeiro site que eu tenho que indicar é o Find Extracurriculares. É um Instagram muito bom que basicamente fala. O título dele é Encontros Extracurriculares, né? Onde ele dá várias dicas de extracurriculares, também de honors também. Então, sempre fica atento tanto ao feed deles quanto aos stories, porque eles sempre estão passando dicas extracurriculares que estão abertas ou também anos que vocês podem estar escrevendo. A minha segunda opção é muito o ChatGPT, que é basicamente você vai escrever aqui, sei lá, tipo extracurriculares para quem quer fazer veterinária, por exemplo.
Então aí eles dão algumas dicas aqui, por exemplo, sabe? E não é meio que você achar, mas também você ter ideias, e depois você vê o que você precisa estar procurando para conseguir ter acesso a essas oportunidades. Por exemplo, eu sempre tive vontade de fazer alguma coisa relacionada à educação, então eu sempre tento procurar projetos que sejam relacionados à educação, liderança, algo do tipo. Mas basicamente essa é a minha ideia. Também tem uma coisa que eu fiz muito no começo, que foi basicamente listar todas as atividades que eu já tive vontade de fazer na minha vida, interesse, mas nunca fiz. E procurar fazê-las e ver o que eu realmente gostava ou não gostava de fazer. Às vezes é muito comum, por exemplo, a gente achar, não vou fazer isso não é pra mim. E às vezes pode acabar sendo, tipo, pintura. Não sou uma extra, isso eu quero colocar, mas sendo algo que eu descobri que eu gosto de fazer. Antes eu vou fazer, eu achava muito difícil, só quem nascia com um dom conseguia fazer. Não tô falando que eu sou uma super master pintora, mas eu gosto de fazer, é uma coisa que eu sinto que eu faço bem e gosto de praticar. Então, acho que é legal também. Às vezes você vai encontrar coisas que você não vai querer colocar no seu currículo, mas assim, ainda é bom pra sua história e pra você mesmo. Então, é válido fazer isso também, gente. Gente, então essa foi a aula de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre extras escolares ou honors, ou até se quiserem saber se você tem uma extra ou se tem uma honors, se você é extra ou não, enfim, pode mandar mensagem pra gente. Fiquem à vontade. É isso. Tchau, tchau, beijos e bons estudos.